Vamos lá fazer a parte 2. Nessa parte 2, a gente vai falar sobre os vícios nos elementos. Porque funciona assim, ó, vícios nos elementos. Quais são os elementos que formam o ato? Você percebe que o nível, né, de cobrança aqui, de conteúdo, está só crescendo, né? A gente começou com conteúdos mais simples, passando para conteúdos mais bem elaborados e agora estamos chegando em conteúdos um pouco mais avançados. Mas todos seguindo as questões que vêm sendo cobradas pela banca. Então, assim, inevitavelmente, a questão de ato administrativo que vai estar na prova no domingo está aqui, passando aqui na tela. Disso eu não tenho dúvida. Tá? Agora, se vai vir do bloco mais fácil, do bloco mediano, ou desse bloco agora mais complexo que a gente está fazendo, aí eu já não posso, né, adivinhar isso daí. O certo é que a gente vai estar preparado para todas essas possibilidades. Quais são os elementos que formam um ato administrativo? Ó, competência. Essa competência também é chamada, essa competência também é chamada de sujeito, né? Finalidade, finalidade, forma, competência, finalidade, forma, motivo. Motivo também é chamado de causa, né? E objeto. Esse objeto também é chamado de conteúdo. Tá? Então, esses são os 5 elementos que formam o ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Essa competência, a competência também é chamada de sujeito, o motivo também é chamado de causa, o objeto também é chamado de conteúdo. Tá? É preciso conhecer os vícios que são sanáveis e os vícios que são insanáveis. Tá? Por que tem que conhecer isso? Porque vícios são as ilegalidades presentes na produção do ato, né? Vícios sanáveis, eles permitem a convalidação. Permitem a convalidação. O que é a convalidação? Convalidação é uma tomada de decisão da administração que, em vez de anular o ato viciado, a administração resolve corrigir o vício e manter o ato existindo. O ato não foi anulado, o ato foi convalidado, quer dizer que o ato continua existindo, mas agora sem o vício. O erro na produção do ato foi corrigido, mas isso só pode quando o vício é sanável. Quando o vício é insanável, quando o vício é insanável, não é possível a convalidação. Não é possível corrigir o erro. Então, qual a diferença do vício sanável por vício insanável? É que no vício sanável, né, nos vícios sanáveis, eles permitem a convalidação. Não quer dizer que a administração vá convalidar, mas a administração pode convalidar. Então, a administração pode anular ou pode convalidar. Quando o vício é sanável, a administração pode anular, mas também pode convalidar, é uma decisão da administração. Tá? Quando o vício é insanável, não é possível convalidação. Vício insanável, a administração é obrigada a anular o ato.
Não pode convalidar. Tá? Então, fique esperto com isso. Você é obrigado a saber quais são os vícios sanáveis e insanáveis. Por quê? Porque quando o vício é insanável, a administração é obrigada a anular o ato. Não tem conversa, não pode convalidar, não pode corrigir o erro. Mas quando o vício é sanável, a administração pode anular, mas também pode convalidar. Qual é o macete? O macete é você decorar logo quais são os elementos que os vícios são sempre insanáveis. Finalidade e motivo. Toda vez que aparecer na tua prova vício de finalidade, vício de motivo e vício de objeto, tu já sabe que esse ato tem um vício insanável e esse ato sempre deve ser anulado. Não tem convalidação, não tem perdão, tá? Então, vício de finalidade, vício de motivo, vício de objeto. Apareceu na tua prova, esse vício é sempre insanável, esse ato sempre deve ser anulado, esse ato não pode ser convalidado, tá? Quando é que o vício pode ser sanável ou pode ser insanável? Pode ser um, pode ser o outro. É na competência e na forma. Quer dizer que na competência existe vício sanável e vício insanável. Existem os dois na competência. Na competência existe vício sanável e existe vício insanável. Tá? Então, olha só. Finalidade, motivo e objeto, a gente chama eles de coringa. Por que a gente chama eles de coringa? Por que a gente chama vícios de finalidade, motivo e objeto de coringa? A gente chama de coringa porque a gente está fazendo a prova. Está fazendo a prova e tal, está cansado. E lá na prova aparece uma questão gigantesca. E eu já não sei nem o que eu estou lendo mais. Mas essa questão fala de vício. E lá no meio dizia que o vício era de finalidade. Eu sei que o mundo pode acabar, mas aquele ato vai ser anulado. Ele não vai ser convalidado. Porque vício de finalidade é sempre insanável. E é nisso que eu vou me agarrar na hora da questão. Por isso que é o Coringa, porque ele salva o jogo. Tu não sabe nada sobre as outras questões, mas achou uma questão dizendo que o vício é de finalidade e o ato é nulo. Nulo quer dizer que não cabe convalidação. Essa questão está certa, não estou nem para as outras. Achou uma questão dizendo que o vício é de motivo e que esse ato vai ser convalidado. Está errado. Se o vício é de motivo, então o vício é insanável. Se é insanável, não cabe convalidação. Tá? Então, Coringa é isso. Se o vício for de finalidade, motivo, objeto, qualquer um desses três, na hora da prova, eu não quero nem saber. Eu marco que o vício é insanável, eu marco que esse ato deve ser sempre anulado, que esse ato é nulo. Eu marco que não cabe convalidação. Agora, quando o vício é de competência, aí eu tenho que analisar, porque tem vício de competência sanável, tem vício de competência insanável. Quando o vício é de forma, eu tenho que analisar, porque tem vício de forma sanável,
tem vício de forma insanável. Tá? Aí vai depender da análise. Por exemplo, ó, vício de competência. Vício insanável. Como é que eu sei que a competência é insanável? A questão tem que dizer assim, ó. É competência exclusiva. A questão diz que a competência exclusiva, a questão diz que a competência exclusiva, que foi ferida, que foi viciada, então esse vício é insanável. Toda vez que um ato é produzido de maneira ilegal, desrespeitando a competência, essa competência é exclusiva, esse ato não tem conserto, o vício é insanável, o ato é nulo. Olha, quem é que assina a licença para dirigir? Você pega a sua licença para dirigir, está lá atrás o agente competente que assina. É o diretor do Detran. Está lá a assinatura do diretor do Detran atrás da licença para dirigir. Porque ele é o agente competente, a competência é dele. Competência exclusiva, está em lei. Mas se a licença para dirigir foi emitida, foi assinada por outro agente público, né, pelo agente da autoridade de trânsito, lá pelo guarda de trânsito, e não pelo diretor do Detran, houve um vício de competência. Se a competência é exclusiva, não tem como corrigir esse ato tem que ser anulado. Tá? Então, quando a competência é exclusiva, o vício é sempre insanável se for desrespeitada essa competência. Tá? Tem que levar essa para a prova. Na forma, quando é que o vício de forma é insanável? Como é que eu vou saber na hora da prova que o vício de forma é insanável? Insanável. Quando a questão deixar claro, quando a forma for essencial para a prática do ato. Então, a gente considera que o vício de forma é insanável quando a questão diz que a forma é essencial para a prática do ato. Né? Essa é a chave. A questão tem que dizer que o ato tem vício de forma e que aquela forma é necessária, é essencial, tá? É indispensável. Forma essencial, indispensável. Indispensável para a prática do ato, aí o vício é insanável, não tem conversa. Esse ato vai ser viciado. Então, decora essas duas. Para a competência ter um vício insanável, tem que falar de competência exclusiva. Para a forma ter um vício insanável, a questão tem que dizer que a forma é essencial, que a forma é indispensável para a prática do ato. Se não falar disso daí, né, a gente vai levar como regra que o vício é sanável. Tudo bem? Aqui no objeto, existe uma exceção, né? É um segredo. Tu vai lembrar disso só se a prova falar. Se a prova não falar disso, tu vai marcar que todo o objeto, o vício é insanável, o ato é nulo, não cabe convalidação. Mas, se a prova falar em objeto plurimo, aí o vício de objeto será sanável, tá? Cuidado! Só vale essa informação se tiver com todas as letras na tua prova que o objeto é plurimo. Quer dizer que são vários objetos. Não tem só um objeto esse ato. Esse ato tem vários objetos. 2, 3, 4, 5.
Mas, se não tiver na tua prova objeto plurimo, esquece essa informação. Porque, ó, se cai na prova dizendo assim, vício de objeto é sempre insanável. Pode marcar que está certo, é sempre insanável. Aí alguém vai dizer, não, pô, mas o objeto plurimo não é, não. É sanável o plurimo, então não é sempre, o sempre está errado. Pois é, já se enrolou tudinho. Esquece essa informação. É um segredo. Segredo, tu não conta para ninguém. Tu vai lembrar disso se aparecer na prova. Se não aparecer esse papo de objeto plurimo na prova, esquece que isso existe. E fica só com a informação da prova. Vício de objeto é sempre insanável, até nulo, não cabe convalidação. Porque é um segredo, então tu finge que não sabe. Se ficar pensando nesse objeto plurimo, tu vai errar a questão de objeto por achar que existe um caso. Esquece isso. Só lembra do objeto plurimo se a prova falar de objeto plurimo. Tá? Então, olha só. Essa convalidação só vai acontecer se o vício for sanável. A gente já viu aqui que a maioria dos vícios são insanáveis, né? Só vai acontecer se o vício for sanável. Então, eu só vou ter convalidação. Onde é que eu vou ter convalidação? Ó, se o vício for de competência, eu vou ter convalidação. Desde que a competência não seja exclusiva. Se o vício for de forma, eu posso ter convalidação, desde que essa forma não seja essencial para a prática do ato. Então, eu só vou falar em convalidação se o vício for de competência ou de forma. Se o vício for de finalidade, motivo, objeto, esquece a convalidação, até nulo. Não tem conserto. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas questões aí, com essas novas informações. Segunda questão. No exercício do controle interno, no âmbito da autotutela, ou seja, a administração, né? A autotutela é a administração fazendo o controle. As autoridades competentes verificaram que determinados atos administrativos foram praticados com desvio de finalidade e que outros possuíam defeito na forma, mas uma forma não essencial ao ato. Então, ele já entregou aqui. Esse ato praticado com erro na finalidade, eu sei que ele é nulo, porque o ato tem vício insanável, não cabe convalidação. E esse ato com vício na forma, que ele deixa claro que a forma não é essencial para a prática do ato, eu sei que esse vício é sanável. Como é que eu sei que esse vício é sanável, que cabe convalidação? Porque está dizendo que o vício é de forma e que essa forma não é essencial para a prática do ato. Porque se fosse essencial, aí o vício seria insanável. Tá? Em razão disso, tais agentes visam adotar providências cabíveis diante de cada um dos mencionados atos, que deveriam ensejar. E aí? Ó, o primeiro não pode convalidar, só pode anular. O segundo pode convalidar, porque é forma o vício, e não é essencial para a prática do ato. Com isso, o gabarito não é a letra A, porque fala para convalidar os dois. O gabarito não é a letra B. A letra B diz assim, anulação dos atos em razão do vício de finalidade. Tá certo. E a revogação dos atos que contêm defeito de forma. Não, revogação. Para revogar, o ato tem que ser inconveniente e inoportuno. Ato viciado a gente não revoga, a gente anula ou convalida se for um vício sanável. Revogação não tem nada a ver com vício. Revogação tem a ver com conveniência e oportunidade. Está errada essa revogação aí. Letra C. Esses atos têm que ser revogados? São atos viciados, eles não devem ser revogados. Ato revogado, ato viciado a gente não revoga. D. Convalidação dos atos com desvio de finalidade. Já está errado. Se o desvio é de finalidade, se o vício é na finalidade, não cabe convalidação, porque o vício é sempre insanável. Revogação de atos com vício de forma, não, a gente não revoga ato viciado.
Ato viciado a gente não revoga, a gente analisa a conveniência e oportunidade na revogação, e não vício. Só pode ser a letra E. Anulação dos atos realizados com desvio de finalidade. Perfeito. Ato com desvio de finalidade só pode ser anulado. Ele não pode ser convalidado, porque vício de finalidade é sempre insanável. Só cabe anulação, não cabe convalidação. Perfeito. E a convalidação dos atos com defeito de forma. Nesse caso, nessa questão, o vício de forma é um vício sanável, porque está dizendo que a forma não é essencial para a prática do ato. Nesse caso, a convalidação pode acontecer, porque o vício é sanável. Então, gabarito, letra E. Dava de acertar essa daí? Uma questão bem clássica, né? Bem clássica. Dava de acertar essa daí? O que vocês dizem? Vamos fazer mais uma aqui. Ó, a gente está encarando as questões como elas são. Aqui são questões 24 e 23. A maioria aqui é 24. E são cargos aí de nível superior, né? Cargos das carreiras policiais para delegado. São cargos de analista, cargo de técnico de tribunais, tá? É como realmente é. O nível é esse. Tá? Não adianta se esconder. O bom é que a gente está se deparando, né, com questões que estão nivelando por cima a nossa prova. Quer dizer que o nível da prova no dia lá vai ser daqui para baixo. Não vai ter questões mais difíceis do que essa que a gente está vendo. Tá? Porque a gente está sendo limitado o nível pela própria banca. Tá? Só se na tua vez a FGV mudar completamente de cara, que não faz o mínimo sentido. Então, a grande chance é que as questões sejam mais fáceis que essa, ou do mesmo nível que essas. Algumas só, do mesmo nível. A maioria daqui para baixo, né? Não dá de cobrar todas as questões desse nível aqui que a gente está fazendo. Já que a gente pegou questões de provas separadas, né? A gente pegou atos administrativos de provas separados. Na mesma prova, eles não podem cobrar um nível elevado em todas. Senão, a seleção não vai ser feita, né? Prova difícil não seleciona. No entanto, né, a gente sabe que a gente está no limite do que a banca pode cobrar, o que dá, né, uma preparação efetiva para a gente para essa prova. Terceira, ao realizar atividade de controle administrativo, a autoridade competente observa as seguintes situações. Primeira situação, a sociedade alfa, após obter o regular deferimento de certo ato administrativo, praticou infração que deve importar em sua extinção. Então, aqui houve, né, um regular deferimento, ou seja, esse ato é válido, não é ilegal, não é viciado, mas após esse regular, houve a prática de uma infração e por isso o ato foi extinto. No segundo caso, certo ato discricionário regularmente deferido, ou seja, esse ato é discricionário e ele é válido, ele é legal, ele não tem vício, mas esse ato não atende mais ao interesse público, não é mais conveniente e oportuno. No terceiro caso, determinado ato vinculado, deferido em benefício de sociedade ômega, possui vício sanável de competência. Aqui eu tenho um ato vinculado, no terceiro caso, que tem um vício sanável de competência. Se é sanável, só pode ser de competência ou de forma. Agora ele vai perguntar da gente o que fazer com cada ato desse. Aponte a opção que correlaciona adequadamente a situação descrita, a providência a ser adotada pela administração. Cassar, revogar, convalidar, anular, revogar, anular. Bora olhar cada um. No primeiro caso, a sociedade alfa, após obter o regular deferimento de certo ato administrativo, regular deferimento quer dizer que esse ato é válido, ele não é ilegal. Esse ato foi praticado dentro da lei, ou seja, ele não vai ser anulado, esse ato, porque ele é regular
Então, não pode ser anulado. Após o deferimento regular de certo ato, a sociedade aí, o particular, praticou infração que deve importar sua extinção. Então, qual é o desfazimento do ato? Que o ato nasce válido, mas ele é desfeito porque houve o cometimento de uma infração depois que o ato já existia, ou seja, houve o descumprimento de condições para que o ato continuasse existindo. Olha, é a cassação. É a cassação. O ato é válido, mas houve o descumprimento de condições. Houve uma infração. O ato vai ser cassado. No primeiro caso é cassação. Não é anulação, por quê? Porque o ato é regular. Ato regular a gente não anula. Não é revogação, porque revogação é por conveniência e oportunidade, é por interesse público. E não tem isso aqui no item. Então, ou é a A ou é a D. 2. Certo ato discricionário regularmente deferido. Se o ato é regularmente deferido, regular, então ele não pode ser anulado. Porque para ser anulado tem que ter vício. E se o ato é regular, se ele é válido, legal, regular, ele não pode ser anulado. Ele é discricionário, ele é sem vícios, então ele não pode ser anulado. Não mais atende ao interesse público. Olha, o ato é discricionário, ele é válido e não atende mais ao interesse público. O que fazer com esse ato? Revogar. Revogação é o desfazimento do ato que, apesar de sem vícios, apesar de irregular, não atende mais ao interesse público, ou seja, não é mais conveniente ou oportuno. Então, revogação no segundo caso. Último caso, então, só pode ser convalidação. Vamos ver se é convalidação no último caso. Determinado ato vinculado, deferido em benefício de sociedade ômega, possui vício sanável de competência. Olha, o vício é sanável, então pode ocorrer convalidação, porque o vício é sanável. Se o vício é sanável, só podia ser de competência ou de forma, como a gente viu aqui. Ou seja, não é competência exclusiva, né? Se fosse competência exclusiva, seria vício insanável. Tá? Então, letra A. No terceiro caso, vai ocorrer a convalidação de um vício sanável de competência. Podia ser um vício sanável de forma também. E aí? Dava de acertar essa questão número 3 aí? Uma dessa no domingo, sem ser esse domingo, no outro. Já seria suficiente para diferenciar você dos demais concorrentes? Você já acertaria com louvor essa questão? Vamos para a próxima. Vamos ver aqui a. Ó, vamos logo fazer essa aqui, ó. Existe duas formas de extinção do ato. Bora voltar aqui no conteúdo, ó. Extinção do ato. A gente viu que o ato pode ser anulado. O ato pode ser anulado se ele for ilegal, viciado. O ato pode ser revogado. Revogado, nesse caso, o ato é válido, ele não tem vícios, mas ele não é mais conveniente e oportuno para o interesse público. Somente a própria administração pode revogar, o judiciário não pode. A gente viu que o ato pode ser cassado, cassação, o ato ele foi produzido de acordo com a lei, ele não tem vícios, mas houve descumprimento de condições legais, houve cometimento de uma infração que levou esse ato a ser cancelado. A gente viu também que o ato pode ser extinto pela caducidade. Na caducidade, o ato foi produzido de acordo com a lei, mas depois de produzido, a lei mudou. E essa nova lei, essa nova norma, essa norma superveniente, essa nova lei, tornou o ato incompatível com a nova ordem jurídica. O ato não está de acordo com a nova lei. E aí o ato não vai ser maior que a lei, né? O ato vai caducar por causa da nova lei. Mas também existe essas outras duas formas aqui de extinção do ato.
que as outras bancas não costumam cobrar, mas que a FGV cobra. E eu sei disso porque eu pesquisei as questões, né? Então, vamos colocar aqui: cassação, caducidade e fechando a fila, número 5 e número 6. O ato também pode ser extinto. O ato também pode ser extinto pela recusa e o ato também pode ser extinto pela renúncia. E aí, qual a diferença do ato ser extinto por recusa e por renúncia? Depende. Se o ato ainda não produziu efeitos e o particular não tem mais interesse nesse ato, ele vai lá e faz a recusa. O ato vai ser extinto por recusa. O ato não tem vício nenhum, é o particular que está desistindo. Mas se o ato ainda não produziu efeitos, é uma recusa que está extinguindo o ato. Se o ato já produziu efeitos e o particular não tem mais interesse em usufruir desse ato, e o ato já está em vigor, aí será uma renúncia. E a diferença é essa, são os efeitos. Então, alguém que está usufruindo de uma permissão de uso de bem público e não quer mais. Lembra do circo? O circo está lá usufruindo de uma permissão para usar um espaço público para colocar o circo numa praça. O circo já está funcionando, ou seja, o ato já está produzindo efeitos. Agora o circo não quer mais, o circo tinha pedido para ficar lá 3 meses, mas aí não deu bacana, um mês já estava fraco o público. O circo já quer ir embora. Aí o particular, dono do circo, vai na prefeitura e diz: eu não quero mais essa permissão para usar esse espaço, porque eu estou indo embora. Então, ele está promovendo a renúncia do ato, e é a renúncia do ato que está extinguindo o ato. Esse ato não foi caducado, não foi cassado, não foi revogado, não foi anulado. Ele foi renunciado e foi extinto. Mas por que foi renúncia? Porque esse ato já estava produzindo efeito. Agora, se o cara do circo ainda está vindo para Macapá, ele manda alguém aqui na prefeitura pedir uma permissão para instalar o circo quando ele chegar em Macapá, instalar numa praça. A prefeitura analisa o caso e vê que está de acordo com o interesse público, tem um circo aqui e aceita que o circo se instale na praça. O circo ainda está vindo, mas no caminho para cá, o dono do circo decide não vir mais. O ato ainda não está produzindo efeito. A permissão para usar a praça é para o mês de novembro. E a gente ainda está em setembro. O ato não está produzindo efeito, porque não chegou novembro ainda. E o dono do circo já está avisando: eu não vou mais. Se o ato ainda não produziu efeitos, então esse ato vai ser extinto pela recusa, justamente porque ainda não iniciou os efeitos do ato. O ato vai ser extinto pela recusa. A única diferença é essa. Tá? As outras bancas não cobram isso daí. Uma banca FGV cobra. E chegou a sua vez de acertar a questão. Tá? É só marcar igual no dia. É só marcar igual. Então, a questão número 5 diz assim, João obtém junto ao município Beta a concordância para utilizar privativamente determinada rua da municipalidade. Contudo, antes mesmo de usufruir da coisa pública, o particular muda de ideia e informa a administração que não irá usufruir do bem público. Então, foi antes de usufruir, foi antes do ato entrar em vigor. Então, não é uma renúncia, é uma recusa. Renúncia é quando já produz efeitos o ato, já está produzindo, e recusa é quando ainda não está produzindo efeitos do ato. Então, esse ato vai ser extinto. A extinção desse ato será em razão da recusa. Letra E. Tranquila essa questão aí? Questão tranquila?
Olha a oitava questão. Um nível bom de prova, né? Sociedade Espertinha, é o nome da sociedade. Pleiteou determinado ato discricionário perante a administração pública competente que se quedou inerte em relação ao pedido efetuado, omitindo-se em tomar qualquer decisão há mais de 2 anos. Então, houve um pedido de um ato discricionário e a administração simplesmente não respondeu. Está há 2 anos esperando a resposta particular. Considerando que a lei não confere efeitos para o silêncio da administração nessa situação e que a sociedade espertinha almeja buscar a via judicial para impugnar a inércia da administração em relação ao mencionado ato discricionário, é correto afirmar. E aí? Um particular solicitou um ato administrativo discricionário. A administração está 2 anos sem dar uma resposta. Esse particular quer entrar na justiça. O que o Poder Judiciário pode fazer em relação a esse ato discricionário? O Poder Judiciário pode tomar o lugar da administração e praticar o ato? Não, porque o ato discricionário é praticado com conveniência e oportunidade. E a gente viu que o Poder Judiciário não pode substituir a análise de conveniência e oportunidade da administração e tomar a decisão no lugar da administração. Essa análise de conveniência e oportunidade, essa análise de mérito, a gente viu que é exclusiva da administração. O Judiciário não revoga atos administrativos, por exemplo, justamente porque não pode ingressar nessa análise de conveniência e oportunidade que é privativa da administração. Então, o particular ingressou na justiça cobrando do Poder Judiciário que seja feito alguma coisa, já que ele fez um pedido para a administração e está 2 anos esperando a resposta. O ato é discricionário. O Poder Judiciário não pode substituir a análise de conveniência e oportunidade da administração e praticar esse ato no lugar da administração. Não, não pode. Mas o Judiciário pode, tá, fixar um prazo para que a administração dê a resposta. A conveniência e oportunidade, a decisão vai ser da administração, tá? Não vai ser do Judiciário. Mas o Judiciário pode fixar o prazo para a administração decidir. Tá? Então, com isso, tá, a letra A está errada. Diz assim, ó, não é cabível o controle jurisdicional do Poder Judiciário. É cabível do ato discricionário. Olha, o Judiciário pode controlar o ato discricionário, sim, desde que seja ilegal. Quando o ato discricionário é ilegal, o Judiciário anula ele. O que o Judiciário não pode fazer com o ato discricionário é revogar por conveniência e oportunidade. Mas anular pode, se for ilegal. Com isso, está errado a letra A, porque diz assim, não é cabível o controle judicial dos atos discricionários. É assim, desde que esse ato discricionário seja ilegal. Tá? Então, qual seria aqui o gabarito? Ó, a omissão administrativa caracteriza abuso de poder. Isso mesmo. A administração está praticando abuso de poder em se omitir, porque está 2 anos sem dar resposta para o particular. A administração tem o dever de responder o particular. De modo que o Poder Judiciário poderá determinar prazo razoável para que a administração examine o pedido realizado. Então, o Judiciário não pode tomar a vez da administração e decidir se pratica o ato ou não, porque isso é conveniência e oportunidade da administração. Mas o Judiciário pode determinar um prazo para a administração decidir. E a decisão vai ser da administração. A análise de conveniência e oportunidade vai ser da administração. O Judiciário vai estar só fixando um prazo. Tá? Então, gabarito letra D. Tá? Essa foi a nossa resolução de hoje.